Olá, seja bem-vindo ao canal Prigel. Esse é um canal dedicado à tecnologia e à educação, metodologias ativas, a aulas incríveis. Na semana passada eu postei as cenas de um jogo de revisão que eu fiz com meus alunos. Hoje é dia de GeoGame! Postei lá no meu Instagram e foi uma chuva de pedidos para que eu explicasse o passo a passo desse jogo de revisão, que é uma primeira avaliação que eu faço com os meus alunos todo ano. Pois é, e atendendo esse pedido que foi feito lá no meu Instagram, se você ainda não me segue lá, segue também, eu resolvi trazer esse vídeo tutorial explicando a passo dessa atividade que é sempre um sucesso, que dá para ser adaptada para qualquer nível de ensino e área do conhecimento. Vou te explicar tudo aqui, passo a passo para você colocar em prática. Se você gosta de aulas criativas, quer dinamizar suas aulas, me segue aqui nesse canal, dá uma curtida nesse vídeo para estimular aí outros vídeos parecidos. Antes de explicar como funciona esse jogo, eu preciso falar, gente, disso, que é o meu cenário novo. Olha que legal! Todos esses quadros são do Mundo Mapa. Vou deixar o arroba do Instagram deles aqui para vocês. O Mundo Mapa, eles são incríveis, produzem mapas personalizados, mapas apaixonantes. Hoje eu sou embaixadora do Mundo Mapa e tem cupom de desconto para os meus seguidores. Então corre lá no Instagram, comenta lá que você viu aqui no canal Prigel. Se quiser adquirir algum produto deles, usa o meu cupom, o Prigel. Bora então conhecer esse jogo que faz um sucesso com os meus alunos? Bem, eu dei o nome desse jogo de GeoGame. Só que você vai dar o nome que você quiser na sua disciplina, que você vai ver que vai dar para adaptar para todas as disciplinas. Eu faço o GeoGame, esse jogo de revisão, como uma das avaliações do bimestre. Geralmente eu faço 2 vezes por ano, dependendo da turma eu faço até mais de vezes. É muito legal porque eu vejo os alunos se dedicarem muito a esse jogo. Quem já é meu aluno há bastante tempo, ele já inicia um ano perguntando: professora, quais são as datas do nosso GeoGame? E quando é de primeira, eu vou criando todo aquele estímulo, explicando, mostrando algumas coisas para eles estarem preparados. Gente, para trabalhar com sala de aula invertida funciona perfeitamente, porque eles estudam em casa mesmo. Eu tenho uma playlist aqui no meu canal só de aulas para os meus alunos, né? Aulas para quem quiser saber um pouco mais de geografia. E volta e meia aparece um comentário lá: tô aqui estudando para o GeoGame. Então é feita uma preparação prévia, falando os conteúdos que vai cair no jogo e estimulando para que eles estudem. No dia do jogo, a gente faz a separação em equipes e reorganiza a sala. Eu já fiz o GeoGame fora da sala de aula, em quadra, em áreas mais amplas, mas eu resolvi mostrar para vocês na sala de aula mesmo. É muito simples, é só colocar as cadeiras organizadas em grupo. Eu arrumo um primeiro grupo, mostro para eles como eu quero e eles organizam os outros. Geralmente dão numa sala 5 a 7 grupos de 4 a 5 alunos que ficam ali em torno da mesa. Cada grupo recebe uma folha de papel ofício, olha só como é simples, uma folha de papel ofício. E eu boto numa ordem e já vou falando para eles escreverem aqui em cima o seguinte, e não repara a minha letra, porque ela não é bonita, tá? Cada grupo vai escrever o número que eu falar. Então eu peço para eles colocarem assim: grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. É a organização na folhinha de resposta deles. Eu, ao mesmo tempo, tenho a minha folha de orientação, que eu coloco, por exemplo, a turma. Tô fazendo bem rápido e básico aqui pra vocês, tá? E separo, gente, tá feio, mas faz parte, é a minha organização. E separo assim, ó. Por exemplo, grupo 1, 2, 3, 4 e 5, dependendo do número de grupos que tiver. Essa é a minha folha de orientação para marcar os pontos deles. E como funciona o jogo? Tem vários momentos e dependendo do conteúdo que você vai trabalhar, você vai colocando pontos extras nesse jogo, que eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. Mas basicamente é um quiz de perguntas e respostas. Primeiro momento eu passo para eles as regras. A primeira regra é: se eu fizer uma pergunta, por exemplo, que quadro é esse que está aqui atrás de mim? Mapa Mundi. Quem responder em voz alta já perdeu aquela rodada. Então eu explico isso para eles, não é para responder em voz alta. Toda vez que eu fizer uma pergunta, eles se reúnem em grupo, resolvem qual é a resposta, coloca só a resposta no papel, no caso aqui, ó, seria Mapa Mundi, né?
coloca só a resposta no papel e espera a minha contagem regressiva, que dependendo da pergunta vai ser 10 segundos, 5 segundos. Aí eu conto 5, 4, 3, 2, 1, valendo, e eles todos ao mesmo tempo levantam a resposta. Só podem abaixar depois que eu fizer a conferência. E aí eu vou de grupo em grupo falando. Grupo 1, certa resposta. Venho na minha folhinha e marco um tracinho para o grupo 1. Vou no grupo 2, certa resposta, marco um tracinho para o grupo 2. A resposta está meio certa, marco meio tracinho. Errou, não marco tracinho nenhum, tá? Isso é como eu vou marcando a pontuação deles. Detalhe para essas perguntas que você vai previamente elaborar para esse jogo. É importante que sejam perguntas que tenham uma resposta direta. Não são perguntas discursivas, são perguntas objetivas, com uma resposta direta mesmo. Uma pergunta que dê uma resposta só como possibilidade, tá? E aí a gente elabora essas perguntas previamente. Como que eu faço o meu GeoGame? Dependendo da turma e da organização da escola, tem escola que uma das avaliações é 2,5 pontos, então meu GeoGame vai valer 2,5 pontos. Eu vou elaborar mais ou menos o número de perguntas para aqueles tracinhos ali. Cada tracinho valendo 1/10, cada tracinho valendo meio décimo, vai depender da tua organização. Pode fazer rodadas bônus, que eu vou mostrar para vocês onde vai valer mais tracinhos, tá bom? Então, a pergunta tem que ser uma pergunta direta, que tenha uma resposta só. Pode até ser uma pergunta elaborada, né? Pensando na crise lá da União Europeia, por exemplo, né? E que começa a perseguição contra os estrangeiros. Qual é o nome que se dá a esse tipo de perseguição? Então, a resposta tem que ser uma resposta direta deles, para poder eles não perderem muito tempo escrevendo, para poderem elaborar muito tempo ali. E aí a gente vai conferindo. É importante, professora, que a gente varie até na hora de verificar essas respostas. Então, em alguns momentos eu já falo, olha, a resposta é xenofobia. Quem não marcou xenofobia pode abaixar. Aí eles abaixam. Em outros momentos eu vou conferindo um por um e falando ponto para a equipe ou não marcou ponto, tá? Então é importante dar essa variada. Outra coisa, todo jogo é importante você mediar as perguntas e estimulá-los logo no início a acertar. Então eu geralmente coloco as perguntas mais fáceis no início e vou mesclando com questões mais difíceis até o final do jogo. Então eu coloco, sei lá, 2 perguntas muito fáceis no início para eles estimular que eles acertem. Aí coloco uma pergunta mediana, depois coloco uma pergunta difícil, depois coloco uma fácil de novo, para a gente poder atingir todos os alunos que estão ali. Então é importante fazer essas mediações de pergunta. E aí a gente vai fazendo esse desenvolvimento do jogo. Para não ficar essa coisa de pergunta, levanta a plaquinha, abaixa, pergunta, levanta a plaquinha, abaixa, eu gosto de colocar no meio do jogo alguns joguinhos tradicionais e fazer rodadas extras. Então, por exemplo, eu chamo um representante de cada grupo. Geralmente a primeira vez que eu faço isso, eu não aviso eles para que serve, tá? Então eu falo, eu quero um representante de cada grupo. Aí vem os alunos, um representante de cada grupo, e eu coloco na frente da sala. E aí eu falo, esses que estão na frente da sala não vão responder a pergunta. Geralmente dá um desespero, porque quem levantou para responder, normalmente é aquele aluno que estudou mais, que o grupo acha que está mais preparado. Mas não, ele não vai responder nada. Mas ele vai conquistar o direito da equipe responder. Então a gente vai ali dar o protagonismo para todo mundo. Então ele vai, na verdade, conquistar o direito da equipe responder. Como? Aí eu introduzo algumas brincadeiras. Como morto-vivo, tradicional morto-vivo. Morto-vivo, morto-vivo. Aquele que ganhar, a equipe tem o direito de responder a pergunta. E vamos dizer que essa, então, vai valer 2 traços para a equipe se responder corretamente. Se a equipe não responder corretamente, os outros têm direito de responder. Aí como que eu faço para organizar isso? A pergunta nesse momento não é a resposta na folhinha, vai ser uma pergunta oral para eles responderem. Então eu falo, ó, a pergunta é essa, todas as equipes que não ganharam morto-vivo podem colocar no papel. Quando eu falar valendo, eles vão falar a resposta. Se eles errarem, todo mundo vai levantar e quem tiver acertado vai marcar e vai ganhar um tracinho. Se eles acertarem, eles vão ganhar 2 tracinhos. Então, é feita aquela pergunta, os alunos respondem, acertando, eles marcam um pontinho lá na atividade deles. Em outros momentos eu faço a brincadeira do balão, de estourar o balão. E aí a criatividade de cada professor, né? Mais um representante de cada grupo. Eu quero variados, não quero o mesmo que veio da primeira vez. Então vai os outros alunos ali participando. É legal fazer umas 5 atividades assim durante o jogo, para cada membro da equipe participar. E aí, ó, encher o balão. Primeiro é estourar o balão,
a equipe vai responder. Pode estourar barrão na barriga, você pode fazer o que você quiser nesse momento. É um momento de diversão para gerar essa situação de jogo mesmo. Muito importante quando a gente trabalha com o jogo é trabalhar a ética nesse jogo. Então eu sempre falo com eles, quem avalia sou eu. Quem vai ditar as regras sou eu. E se tiver confusão de um grupo, dentro do mesmo grupo, ou de um grupo com outro, os dois grupos perdem ponto, perdem um tracinho que ganharam. Então a gente tem que manter ali a ética. Não é um jogo de competição entre uma equipe A com a equipe B. É um jogo de competição contra si mesmo, para atingir o objetivo do grupo. É um jogo de equipe. É lógico que eles acabam levando pro lado da competição também. É só a gente orientar para que isso seja feito de forma ética e respeitosa. Eu vou dar algumas dicas a mais aqui. Eu geralmente faço esse geogame em 2 etapas. No meu caso, que eu trabalho com geografia, eu tenho 3 tempos por semana no ensino fundamental. Esse geogame vai me levar esses 3 tempos. No ensino médio, às vezes eu faço em até 2 aulas, ou seja, 4 tempos. Mas aí essa questão de tempo é como o professor vai organizar. Eu faço a primeira etapa, que é esse quiz que eu acabei de explicar, com esses elementos de brincadeira aí, funciona com todo mundo, tá, gente? Até com o ensino médio. E a segunda etapa é uma etapa bônus, que tem uma pontuação também. Então eu vou organizar. Se o meu geogame valer 4 pontos, os 2 primeiros pontos vai ser da primeira etapa, os 2 outros pontos da segunda etapa. Ou 3 pontos da primeira, 1 ponto da segunda, vai depender da dificuldade que você vai colocar em cada etapa. Então, algumas dicas que eu faço aqui, ó. Eu vou falar como eu faço, por exemplo, no geogame que eu quero que meus alunos tenham consciência dos países em quais continentes ficam. Localização de país em um continente, por exemplo, tá? É um exemplo. Eu uso as fichinhas, gente, que eu já criei há um tempão, ó. Tenho até que refazer. Essas fichinhas aqui, para quem é de geografia, eu vou explicar aqui. Mas eu vou mostrar que dá para você trabalhar com essas fichinhas em outras áreas, como matemática, português, ciências, tá? Aqui, ó, são fichinhas mesmo impressas em folha comum. Aqui, como é o objetivo? É saber em que continente ficam esses países. Eu fiz uma lista de todos os países do mundo e imprimi 3 vezes para ter bastante cópia. E imprimi também o nome dos continentes. Na primeira etapa, não tem um quiz? Cada vez que o aluno responde uma pergunta certa, ele ganha uma quantidade dessas fichas. Então, vamos dizer que pergunta 1 valia 5 fichas. Ele acertou, porque é uma pergunta difícil, então ele ganha 5 fichas dessa e vai armazenando, vai guardando. Pergunta 2 valia 2 fichas, ele ganha 2 fichinhas. Uma coisa são os pontos que a gente marca no papel, outra coisa são as fichinhas. Quanto mais fichinhas eles acumularem, maiores chances para a segunda etapa. Na segunda etapa, que vai ser no outro dia, eu vou contar o número de fichas, anotar, no outro dia eu vou devolver para eles. Eles vão ter que organizar na mesa lista dos países em cada continente. Então o topo da mesa deles vai ser o nome dos continentes, eles vão pegar aquele bolo de fichas, que às vezes dá umas 40 fichas, 50 fichas, e eles vão ter que organizar na lista certa. No quadro, previamente, eu já vou colocar de 0 a 15 acertos, mais do que obrigação, não ganha nada. Mais de 15 acertos, ganha meio ponto. De 20 a 25 acertos, ganha 1 ponto, e assim vai. Aí cada professor vai dar a pontuação que quiser. Isso eu faço com países e continentes, eu faço com estados e capitais. E se você é professor de português, ele pode ganhar fichas para organizar sentenças, né? Para organizar orações. Se você é de matemática, pode ser fichas com números. Pode ser fichas com símbolos matemáticos para que ele organize contas de resultado exato a partir daí. Meio que um quebra-cabeça mesmo. Imagina ele pegar um monte de números diferentes, vezes, multiplicação e criar continhas na mesa. Quantas continhas com o resultado correto ele criar, melhor. E aí você, professor que está me ouvindo, já pode imaginar o que pode ter nessas fichas. Eu também gosto de fazer com eles quebra-cabeças. Então, por exemplo, eu tenho um quebra-cabeça do Brasil, eu tenho um quebra-cabeça da América, que eu mesmo fiz o da América, imprimindo, colocando no papelão e depois cortando e tendo esse material para mim. Então, a rodada é montar o quebra-cabeça. O primeiro a montar ganha 2 pontos, o segundo a montar ganha 1,5 ponto, ou todos conseguiram montar dentro do tempo, ganham 2 pontos, aí o professor vai variando.
Esse quebra-cabeça também pode ser feito por você na sua disciplina. Pode ser um quebra-cabeça que você faça, ele vai ganhando as peças e no final ele tem que montar e dentro do quebra-cabeça tem um enigma para ele e a equipe responderem. Então você imagina, se você é um professor de história, o quebra-cabeça ele pode ser uma imagem com uma pergunta no meio, onde ele vai montar, vai ler a pergunta e vai responder esse enigma para o professor. Ciências pode ser o quebra-cabeça do corpo humano e assim vai. Você quer dar mais glamour para o seu jogo, você também pode colocar um projetor na sua sala e criar jogos digitais e colocar questões nesses jogos durante a atividade. Ao invés de ser só, falado para ele anotar ali, porque não colocam no projetor maravilhoso uma trilha do saber, uma roda para sortear quem vai jogar. Dessa vez eu usei um dado digital para sortear as equipes numa rodada bônus, onde eles tinham que falar nome de países. Eu usei um dado digital, é só colocar no projetor. Eu usei o dado inclusive no meu celular, eu coloquei lá e mostrava para eles. Esses recursos digitais eu ensino todos nos meus cursos e tenho vários vídeos aqui também. Vai ficar muito mais glamuroso, isso com certeza. Mas eu quis trazer um jogo bem simples, utilizando materiais simples, como eu mostrei pra vocês, bola de encher, papel, canetinha, pra mostrar porque dá pra utilizar a aprendizagem baseada em jogos, dá pra você transformar a sua aula numa aula com metodologias ativas, mesmo que você não tenha tantos recursos assim. Gente, eu adoro também fazer o GeoGame com o meu projetor e aquele caminho do saber, os alunos adoram. Eu tenho aqui um vídeo no canal onde eu disponibilizo um arquivo gratuitamente do jogo do Mario. Vou deixar aqui também nos cards para vocês. E tenho os meus cursos, onde eu também ensino a criar materiais digitais que você pode incluir nesse jogo. Então são muitas as possibilidades. É abrir a mente, ter disposição e se divertir junto com seus alunos. Gente, já é comprovado, aprender brincando em momentos prazerosos faz com que a gente internalize muito mais os conteúdos. E tenha gosto por estar estudando. Isso é o mais importante. Espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido todas as dúvidas que perguntaram lá no Instagram. Se você ainda não me segue aqui no canal, se inscreve no canal. Acho que eu já falei isso uma vez aqui durante o vídeo, mas estou falando de novo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá, Prigel7, lá eu boto dicas rápidas e boto esses momentos do dia a dia da minha sala de aula. E comenta aqui o que você achou dessa ideia. Simples, invista no simples e que dá resultado. O que você achou dessa ideia aqui? Você faz algum jogo parecido? Faz algum jogo também interessante que os alunos adoram? Comenta aqui. O comentário de vocês, gente, me deixa meu coração cheio de alegria. Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração. Até a próxima.